Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma grande dificuldade de ter saúde, né, gente? Porque saúde aqui tudo é paga e não é barato, né? Se você não tem trabalho, dificilmente você tem um plano de saúde. O único plano de saúde que foi feito na era do Obama, o Obamacare, onde você pode desembolsar um dinheiro sem estar em trabalho, porque aqui, não sei se vocês sabem, pela lei, você só pode ter o plano de saúde para você e sua família se você estiver empregado e a empresa que vai lhe fornecer qual dentro delas, né, qual elas trabalham. Normalmente, agora, com o desemprego, nos últimos anos crescente, né, gente, desde 2008, com toda aquela queda da bolsa, né, que aconteceu aqui nos Estados Unidos, as pessoas ficaram sem emprego e sem serviço emergencial de saúde, serviço de consultas, então as pessoas necessitavam dessa ajuda, mas mesmo assim o plano socialista, entre muitas aspas, do Obama, o Obamacare, famoso Obamacare, ainda é desembolsar algum dinheiro, sim, para você poder consultar e poder visitar um médico e poder ir para um hospital com dignidade aqui nos Estados Unidos. Gente, vou botar aqui para vocês um vídeo que eu assisti do Domingo Espetacular, que eu vi uma entrevista de um brasileiro, né, que está vivendo aqui com a sua família, sua mulher e seus filhos, e ele está vivendo um momento muito crítico, porque a mulher dele tem um problema sério de saúde e está devendo milhões, né? E agora ele tem que ir para o Brasil com a família toda, mas o problema é levar a mulher dele até o Brasil, porque ela tem uma situação bastante delicada que envolve aparelhos, envolve ficar numa cama. É um casal jovem, mora, acho que em New Jersey, aqui perto de Nova York. Eles e outros brasileiros, né, gente, que tem que às vezes ir embora dos Estados Unidos, às vezes devendo milhões, tá? Vieram para cá com o sonho de construir uma vida e quando acontece uma tragédia, eles não têm nem a resposta correta, e quando eles têm a resposta correta, eles têm que pagar muito dinheiro, muitas consultas, muitos remédios. E essa é a grande pena de se vir para os Estados Unidos, porque dentro das maravilhas daqui da American Way of Life aqui, poder custear a sua saúde, né? Porque é o que todo mundo precisa, né, gente? Sem saúde não tem como vir para cá trabalhar, né? Então a pessoa esquece desse detalhe porque nós sempre tivemos o SUS no Brasil. E como o SUS faz falta em países grandes, né? Mas aqui a gente sabe que são um lobby muito grande de interesse das grandes farmas e da indústria de planos de saúde, né? Então, os brasileiros ficam ilhados nessa situação. Vamos assistir juntos e depois quero ver os comentários de vocês, tá bom? É um assunto bastante interessante, ao mesmo tempo muito sério, porque isso levanta várias questões de que será que vale a pena morar nos Estados Unidos, né? Apesar de, com a sua própria conta e risco, né, pagar um custo médico aqui ou dever o custo médico aqui, você sabe da prisão. Então, a pessoa muitas vezes tem que ir embora para outro lugar para não arcar com esse abuso financeiro, que é justo numa parte, mas a outra parte a gente sabe que os hospitais médicos lançam os valores sem restrição, então às vezes você não está pagando o valor justo, tá só o valor acordado sem insurance, sem seguradora, né? No caso deles, eu acredito que eles não teriam uma seguradora, não sei se estivessem o Obamacare, mas acho que não cobre todas as coisas, entende, gente? Então, mesmo com essa função de ter um Obamacare pago, ele não cobre tudo, ele é muito fraco, inclusive a pessoa tem que ter dinheiro para desembolsar. Eu não sei nem se é mais de $1.000, eu não sei, mas aqui o custo em média, se paga muito, muito dinheiro para essas empresas e força com que você fique em trabalhos que vocês não gostam só para ter a segurança de saúde. Vamos lá. Regi junto com vocês. Esse assunto achei muito peculiar, interessante, ao mesmo tempo, assim, um aviso, né, para os brasileiros quando chegarem aqui nos Estados Unidos, verem que a vida não é tão fácil assim como se pensa, né, pessoal, porque as pessoas acham que é só vir para cá e não é a mesma coisa que o Brasil, não. E nem é tão fácil de voltar para o Brasil quando se está em um drama bem sério. Mal súbito, Fabiola ficou em estado vegetativo nos Estados Unidos. O marido, Biratã, já tem uma dívida milionária e agora tenta trazer a família de volta para o Brasil. Com as dificuldades de se conseguir uma UTI aérea, ele pensa em fazer a viagem de motorhome. O desespero de uma família brasileira. Muitas vezes tinha que engolir calado, chorar calado,
gritar em silêncio para não causar algum impacto maior nos filhos. Longe de parentes e amigos, sem uma rede de apoio. É um ato de desespero, porque nós não podemos esperar ser despejado para poder tomar uma atitude. Um casal jovem, com muitos planos. O Biratã se mudou com a esposa e os filhos para os Estados Unidos em 2019. Saíram de Juiz de Fora, Minas Gerais, em busca de um sonho, o de morar em outro país. A gente pensava em melhorar de vida, como todo imigrante, quando migra, pensa. Só não esperava que um mal súbito da esposa mudaria para sempre o dia a dia no exterior. Ela, manicure. Ele, caminhoneiro. O casal resolveu tentar a sorte em Nova Jersey com os 2 filhos. Mudaram-se para a Flórida, logo depois que a terceira filha nasceu. Olha, foi muito bom. Foi muito bom até o acontecido. A Fabíola tinha voltado do trabalho e estava em casa quando passou mal no fim da tarde. Os 2 filhos de 16 e de 14 anos pegaram o carro da família e trouxeram a mãe para a emergência desse hospital que fica a cerca de 15 minutos de onde eles moram. No caminho, ainda ligaram para o pai, que na época trabalhava como motorista de caminhão e estava no Texas. Aí o Thiago me ligou de vídeo e falou: pai, minha mãe desmaiou aqui. E ela tinha, o carro ficou cheio de sangue. A gente chegou e eles logo disseram: olha, tá em coma, teve 3 paradas cardíacas e que a gente vai tirar a sedação para ver como ela vai acordar do coma. Aí ela começou a se mexer. Aí eles mudaram o diagnóstico. Não é morte cerebral mais, agora é uma lesão no cérebro causada pela falta de oxigênio. Fabíola ficou em estado vegetativo e a família sem resposta. O que teria causado o mal súbito da mulher? Aí eu perguntei ao médico, que passava todos os dias para nos dar a informação do quadro dela, com o que causou a parada cardíaca. Ele falou: a gente não sabe. Então, assim, eu abri mão de querer saber exatamente, porque a gente não tem onde recorrer. Vai bater na mesma porta e vai ser a mesma resposta sempre. Durante os 8 meses em que Fabíola ficou internada, o marido estava lá, ao lado dela. Ele abandonou a profissão de caminhoneiro para ficar 100% dedicado à esposa e aos filhos. Mas chegou um dia em que nem o hospital e nem seguro acreditavam mais na recuperação da manicure. Chegou um determinado momento que para eles ela era só uma questão de dias para ela morrer. Então eles me pressionavam para trazê-la para casa de qualquer jeito. Depois de meses internada, a mulher agora está em casa. O marido tenta sozinho cuidar dela e dos 3 filhos. Tá bonita. A rotina com remédios, higiene e cuidados é exaustiva. Como eu passei 7 meses dentro do hospital com ela, então eu aprendi a mexer em tudo. Entendi. Então eu opero tudo, eu faço tudo. E precisa de força porque tem que levantar ela. Dona Ana Maria, mãe de Fabíola, chegou do Brasil para ajudar nos cuidados com a filha. Como é que foi o seu reencontro com a sua filha? Fiquei muito arrasada, né? Então, ver ela do jeito que tá, né? Além do apoio emocional, a avó também serviu como um apoio para os netos. A questão maior são os filhos, né? Porque eles não só perderam a mãe, eles perderam o pai também. Né? É mesmo. Porque o cuidado com ela, para cuidar dela, eu tive que abrir mão deles um pouco. Então eu sinto muito por causa deles. O Biratã tenta se desdobrar entre os cuidados com a esposa e a atenção que quer dar aos filhos, principalmente a caçula. Eu tento explicar para eles que a nossa vida tomou um rumo diferente, né? Mudou o sentido. Antes, os nossos planos eram de ficar aqui, né? De criá-los aqui e tudo. Mas o maior desafio com eles é esse. Eles tentar entender que a gente precisa de repaginar a rota, de recalcular. Não porque eu quero, mas é porque é o único jeito que tem, é a única alternativa. O
O marido de Fabiola não pensa em desistir. Ele acredita que no Brasil a família inteira será melhor amparada e acolhida. Então a nossa rede de apoio familiar está toda lá. Então vai me aliviar um pouco com os cuidados com ela para que eu possa dar mais atenção para eles. Você acha que ela pode ter mais assistência médica lá? Com certeza, com certeza. A gente pensa nisso também. O Biratã buscou ajuda no consulado brasileiro em Orlando. E a resposta foi a de que a atuação do consulado geral na assistência a brasileiros hospitalizados no exterior é subsidiária e complementar à da família. Seu foco é o de suprir dificuldades resultantes de circunstâncias excepcionais. A assistência consular, no entanto, não compreende despesas com hospitalização, excetuando atendimento emergencial de caráter humanitário. Nós temos hoje 2 cotações de uma empresa aérea brasileira e uma outra empresa americana que giram em torno de $120 mil. É um valor assim muito, muito grande. Por que é tão caro? Porque precisa que tenha equipamentos médicos e acompanhamento médico. Tem que ser uma UTI aérea. Não pode ser um avião comercial, um voo normal. Tem que ser, porque senão os médicos nem assinam para ela sair daqui. Com dificuldades financeiras e o risco de despejo, hoje o Biratã busca soluções rápidas para a situação. Você tem uma ideia total dos custos até agora, Bira? Eu sei que passa a casa dos milhões. Você tem uma noção hoje do que você deve? Eu acredito que está em torno aí de mais ou menos uns 3 milhões. É isso que acontece, gente, quando nós, estrangeiros, né, vindos do Brasil, de outros lugares, a gente não tem noção, né? Os americanos sofrem isso aí, tá? Os gastos são estratosféricos. Chega na casa dos milhões, e não é só que se deve aos hospitais, aos médicos, mas o sistema todo de saúde é feito para ser pago, e eles têm uma espécie assim de custo bastante elevado quando você não tem seguro de saúde, então eles elevam o custo a um valor muito estratosférico, né? E geralmente a tua empresa não vai brigar, mas ela vai pleitear com o hospital. E no caso, sempre eles ficam com maior valor. Então, o que acontece quando você não tem seguro de saúde? Aqui nos Estados Unidos, eles lançam ainda mais caro, então fica quase que impagável essa dívida. Então, todo o plano de reservar um dinheiro, de construir uma vida aqui nos Estados Unidos vai por água abaixo, porque você vai o quê? Vai pagar só o custo de saúde? Não vai viver? Né? Senão você vai para cadeia se você não paga, né? Isso é uma coisa bem complicada, que dever, impostos e tudo vai para cadeia. É muito mais fácil que para outro crime. Né? O Donald Trump se safou dessa questão de impostos, por isso que ele não ficou na cadeia. Conseguiram, mas geralmente é por aí que eles prendem, não é por assassinato nem nada, é mais fácil de prenderem por problemas de impostos aqui nos Estados Unidos. E aqui a saúde, eles lançam valores estratosféricos assim, é uma coisa tenebrosa, assim, dá muito medo mesmo, porque muita gente cai e tudo, pede, por favor, não chama ambulância, porque a ambulância, sei lá, vai custar $2, 3 mil e a pessoa vai, né, multiplica isso por reais aí, que dá em torno, sei lá, por baixo, assim, de uns 7, 8 mil dólares no reais, para pegar uma ambulância só para ir à porta de um hospital, é uma coisa assim, e sabe que até isso o seguro de saúde usa o valor, né, porque assim, tem um limite também, você usa o valor do seguro de saúde aqui, não é todo o valor que vai ser custeado, tem uma parte que você vai ter que custear, né? Não sei se a empresa às vezes é 20%, 10% do custo, então, com um caso desses, né, muito severo, de hospitalização e tudo mais, isso aí dá um custo bastante elevado, e mesmo que ele tenha um plano, não vai pagar tudo isso não, né? Às vezes ele tem que pagar alguns milhões também, né, fora a empresa e ele, porque tem um acordo entre os dois, né? Eu acredito que ele não tenha, então, ou ele tem esse Obamacare, talvez, mas assim mesmo, tá difícil mesmo. Mais fácil de tratar ela muito bem no Brasil. O problema é levar ela como, qual condição, né? Agora ele vai explicar como que ele vai poder levar ou tentar levar, pessoal. Vamos ver. É bem sério esse negócio e as pessoas não se dão conta quando vão para o exterior. Tem que se dar muito conta
como é que é o sistema de saúde, seja na Europa, nos Estados Unidos, porque não é a mesma coisa que se está no Brasil, gente, não é a mesma coisa. Com todos os problemas que o SUS tem, que o Brasil tem, pelo menos, você tem ainda onde recorrer ou pedir ajuda. Aqui não existe isso, ninguém faz nada de graça, ninguém faz nada porque foi com a tua cara ou porque tem bom coração. Aqui não existe isso, é bem a realidade. De dólares. De dólares. Diante da negativa de ajuda do consulado, ele pensa numa alternativa inusitada e até desesperada. Mira, você está levando a sério esse plano de ir para o Brasil dirigindo um motorhome? Hoje é a única alternativa que a gente tem. Não é a nossa escolha, não temos opção. O motorhome é um veículo casa, equipado com cozinha, banheiro e cama. Prático e autônomo, ideal para longas viagens com a família. Mas a Fabíola estaria segura viajando nessas condições? Mas você vai se responsabilizar por uma viagem de motorhome. Sim, mas isso é a minha responsabilidade. Mas tem autorização do médico para isso. Ele disse que o único cuidado que eu tenho que manter é a temperatura interna do motorhome. É um transporte de paciente via terrestre e isso acontece toda hora. Ela ficaria deitada na cama do mesmo jeito que ela está deitada em casa. O medo é grande, mas a necessidade de voltar ao Brasil é mais forte. Esgotado física e emocionalmente, o ex-caminhoneiro tenta manter a cabeça erguida e a esperança no futuro. Como qualquer ser humano, tem dia que eu não quero levantar da cama. É um peso psicológico, é um peso físico, é um peso financeiro, tudo isso ao mesmo tempo. Junta tudo isso ao mesmo tempo. Tem dia que a gente não quer levantar da cama, mas não tem escolha. Abaixo de mim tem ela e mais os 3 para me cuidar. Então tem que levantar, sacudir a poeira e cair dentro, ir para cima. Complicadíssimo, né, gente? Bem complicado. Enfim, a gente fica pensando, né? É fácil se mudar para um país, mas tem que pensar muito nos riscos de saúde, né? Porque você pode precisar e não ter, né? E depois para voltar não é tão simples assim. Claro que não é um caso corriqueiro, é raro de acontecer uma coisa dessa, de você ter que vir com muitas coisas aqui, mas no caso dele fica inviável pagar esses tantos, né, de dinheiro para vir de avião para o Brasil, que seria o jeito dele poder tratar a esposa e os filhos, terem cuidado, né, com rede de apoio, que é a família, né, a rede de apoio no final de tudo, você tem amigos, família, se você mora no interior, então fica mais fácil. Mas é uma emergência, ele não tem para onde ir, ele tem só essa opção, né, é muito ruim quando você trabalha só com uma opção, né, é muito ruim quando você trabalha com a sorte, né, de não depender da saúde, que é uma coisa que todo mundo depende, se tem um problema, né, um acidente, qualquer coisa, é muito, muito importante se escolher bem o país que você está, saber bem todos os problemas que podem acontecer, ir com seguro viagem, com seguro saúde, porque o negócio não é fácil aqui nos Estados Unidos, né, e se você não trabalha, como eu falei aqui, por uma empresa que pague teu sistema de saúde, acredito que eles devem ter, porque se ele é caminhoneiro, ele deve pagar alguma coisa, mas eles, como eu falei, eles não cobrem tanta coisa assim, e mesmo se eles tivessem seguro de saúde, eles estariam na mesma situação, porque teriam que pagar um montante enorme, e não teriam rede de apoio, né, que são os familiares e amigos, e também é complicado, né, não tem como crescer numa situação onde você só vai ter que pagar, né, então é bem difícil. Quero saber o que vocês acharam, eu acho que é triste também, né, mas ao mesmo tempo é um alerta, né, para o pessoal aí ficar ligado que viver aqui nos Estados Unidos não é para qualquer um, né, é bem complicado, até se você passar férias aqui nos Estados Unidos isso pode acontecer, então é muito importante viajar com seguro de saúde, tá bom, pessoal? Eu fico por aqui, o vídeo foi esse, e a gente se vê num próximo vídeo falando dos Estados Unidos, política e questões sociais, né, gente, que é sempre bom e importante a gente lembrar, né, viva o SUS, né, é isso que eu tenho para dizer. Tchau.